E aí, pessoal, beleza? Estou aqui hoje, então, para gravar a análise e resolução dessa prova daqui de Santa Catarina, né, do município de Itajaí, aqui do litoral, do ano de 2019, pela Univale, tá? Então, primeiro, o que que eu achei dessa prova? Achei uma prova com um nível intermediário, tá? Vocabulário bem tranquilo, para quem está acostumado com o vocabulário referente a atualidades, principalmente no sentido de feminicídio, bem sossegado. Vai falar bastante sobre essa questão do feminicídio e violência contra a mulher no texto. A única questão que eu achei assim complicada dessa prova são os textos, tá? Textos bem extensos, bem longos, e para você responder uma pergunta só sobre o texto. Então, nesse ponto, assim, tem que ter bastante atenção, circular, sublinhar as ideias principais, porque os textos são bem cansativos. São 20 questões de inglês que a gente vai trabalhar, e eu não consegui essa prova na internet, foi uma inscrita que me mandou, uma inscrita do canal, então eu vou tentar deixar ela em PDF ali na descrição para quem quiser fazer o download e acompanhar a correção, até porque a visualização dela não tá legal, tá? Ficou meia borrada aqui a imagem que eu tenho dela no aplicativo, então eu vou tentar deixar ela em PDF aí na descrição do canal para vocês, tá bom? Vou deixar também o link do grupo do WhatsApp dos teachers, lá dos professores, onde eles me mandam as provas que eles querem que eu faça vídeo. Vou deixar também o meu WhatsApp particular, profissional, na verdade, né? Se alguém quiser entrar em contato comigo para fazer alguma aula de reforço, não é curso de inglês, tá? Eu não ensino do básico, tipo assim, cursinho, não. É aula de reforço, se você está se preparando para algum concurso, se você quer o reforço em algum conteúdo específico, duas, três aulinhas ali para reforçar alguma coisa. Não é um curso longo, extenso de inglês. Ah, eu quero fazer aula com você de 2, 3 anos, conversa. Não, não existe isso comigo, tá? Eu dou aula assim pontual, conteúdos pontuais, se você quiser. Estou preparando, estou quase no final do preparatório para o concurso IBAN de Saquarema, tá? Eu acredito que mais para o final dessa semana eu vou conseguir já novidades para vocês, que eu vou colocando mais no grupo lá do WhatsApp mesmo para o pessoal, mas eu vou colocar aqui no YouTube também. E depois o de interpretação de texto, que o pessoal tem me pedido bastante. E vou deixar o Pix também, se o pessoal, quem quiser colaborar com o canal, tá? Porque eu ainda não tenho monetização do YouTube, não é fácil a gente conseguir monetização. Então, se de repente alguém quiser colaborar financeiramente com o canal, qualquer ajuda que vier é de bom tamanho, tá? Vai ser muito bem aplicado. Primeiro, as primeiras doações eu já consegui comprar um microfone que está para chegar, então, para melhorar um pouquinho a qualidade do som dos vídeos, tá? Então, agradeço de coração quem está colaborando. Então, vamos lá, vamos para a prova, né? Então, aqui, ó, o primeiro texto fala, então, dessa questão do aumento da violência contra as mulheres, né? Então, fala do feminicídio, tá? Aqui no Brasil. Então, eu sei que a visualização tá ruim, tá? Depois eu vou deixar a prova ali para vocês. Então, aqui fala da questão do feminicídio, de uma fala da ministra da Família e Direitos Humanos, a Damares, né? Uma fala que ela fez numa reunião das Nações Unidas pelos Direitos Humanos, realizada em 25 de fevereiro. Aqui eu achei estranho, sabe o quê? Quer ver, ó? Em todos os lugares que eles escreveram feminicídio em inglês, eles escreveram errado. Ó, é femicídio, não é? É feminicídio. Eles escreveram sem o ni. Eu não sei se eu que vi tão errado assim, mas quer ver? Deixa eu ver. Aqui, ó, novamente errado. Todos os lugares que tem a palavra feminicídio está escrito errado no texto. Deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui. Enfim, eles dão dados aqui, estatísticas, tá? De 2017, 2016, 2018, enfim, quantas mulheres morreram,
na América Latina, quantas foram no Brasil, tá? Enfim, é um texto, assim, bem triste, óbvio, né? Porque fala de números e realmente no Brasil os dados são bem alarmantes, tá? Aqui, ó, de novo, ó, tá faltando uma sílaba. Ó, aqui também, ó, tá vendo? Então, não sei. Eu achei bem estranho isso daqui. Ó, errado de novo. Que eles têm que elaborar uma lei que classifica o feminicídio como um crime hediondo, né? Então, essa questão do homem que comete o feminicídio considerar a mulher como posse dele, né? Então, o texto fala basicamente sobre isso. Eu não vou ficar lendo tudo, porque senão a gente vai gastar um tempão aqui, né? Mas olha aqui a questão, a primeira questão. O título que melhor resume a ideia central do artigo. Tipo, o texto é imenso, mas as questões são muito fáceis. Eu achei, assim, uma prova muito tranquila. O que resume melhor a ideia central do texto? As mulheres brasileiras e a sua legislação? Não. Olha, está muito claro aqui a ideia. The increasing the number of feminicide in Brazil. Ó, aqui tá certo, ó. Tá vendo? Aqui não tem ani. Então, o aumento do número de feminicídios no Brasil. Essa daqui é a questão certa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a ponta da caneta. Então, a letra B é a correta. O papel do feminicídio, ó, aqui tá certo também, do feminicídio no Brasil, a educação não é uma ferramenta capaz de reduzir o feminicídio? Não, o texto fala o contrário, né? Então, o título do texto é isso daqui, o aumento do número de feminicídios no Brasil. Eu não sei se essa questão de ter tantas vezes a palavra escrita errada, se caberia recurso, tá? Ó, aqui já começa, a partir daqui, ó, começa a escrita correta, tá vendo? 22. De acordo com o texto, qual é o significado de feminicídio? Isso daqui está aqui dado no texto, quer ver? Aqui, ó. Also registered were 67 attempt feminicides. Aqui, ó. O que é o feminicídio? The murder of a woman motivated by their gender. Então, é o assassinato de uma mulher motivado pelo seu gênero, pelo seu sexo, né? Pelo seu gênero. Então, gênero feminino. Então, no próprio texto, ele explica o que é feminicídio. Então, o que é? É o assassinato de uma mulher motivado pelo seu gênero. Está exatamente igual no texto. Então, se você tem um bom vocabulário, que você consegue identificar a pergunta, o que está pedindo, e consegue localizar no texto, nossa, eu achei muito tranquilo isso daqui. Identifique a alternativa que melhor expressa o significado da palavra heinous, exceto. Identifique a alternativa que melhor expressa o significado da palavra heinous, que é hediondo, tá? Exceto. Então, o que é um crime hediondo? Tá? Então, aqui já diz, ó, monstruoso, né? Indesculpável, horrível, odioso, indefensável, repugnante, imperdoável. Não vai ser aceitável, abençoado, prazeroso, né? Então, exceto a letra A, tá? Heinous é um crime hediondo. Então, aqui no texto fala que eles têm que elaborar, né, o que essa juíza não, perdão, advogada criminal, que fez parte dos debates para a elaboração de uma lei que classifica o feminicídio como um crime hediondo, tá? Olha essa daqui. Relacione as palavras abaixo com seus respectivos significados. Aqui nós temos 5 falsos cognatos. Mas são falsos cognatos fáceis, que são usados. Olha aqui, lunch, cop, actually.
Tudo que a gente usa bastante, então, tipo assim, os outros você vai por dedução. Sabendo o que é um falso cognato? O que é um falso cognato? É uma palavra que se assemelha ao português na escrita, mas que tem um significado totalmente oposto. Então, você não vai ligar com um significado que é aquele que parece, você já sabe o que é um falso cognato, né? Então, ó, o que é lunch? Lunch a gente sabe que é almoço. Então, vai ser aqui o 5. O que é cop? Nossa, cop é policial, né? Não é nada a ver com copo. Policial, né? Robocop. O que é actually? Não é atualmente, é na verdade, na realidade, né? Então vai vir aqui. Cigar. Cigar só pode ser o charuto, né? E application, to apply, application é inscrição. Então tá aqui. 1, 4, 3, 5, 2. Letra C, né? Muito tranquila essa prova. Como eu falei, ela é uma prova fácil a partir do momento que você esteja familiarizado com o vocabulário que tem aqui. Então, ela não é considerada uma prova de nível difícil, mas desde que você esteja familiarizado com o vocabulário. Aí que tá. Vocabulário, é claro, a gramática também, né? Olha essa questão aqui. Colocar se para correto e para incorreto nessas frases aqui. Então, analisar as frases. Aqui tem de tudo. A primeira questão aqui é tag question. You like popcorn, don't you? Tá certo. You like ice cream, isn't it? Não. Se aqui é don't you e tá certo, aqui também deveria ser don't you. Porque é exatamente a mesma construção, né? You like, teria que ser don't you também. Então, incorreto. Say. Começa com say. Então, aqui eu já vou anular essas duas aqui, ó. Say, tá? Life is long if you know how to use it. Tá certo. Life is long if you know how to use it. Não, porque eu teria que ter o to aqui, né? E. Say. As duas estão iguais. Why don't you stay more time here? Why don't you stay a little longer? Melhor, né? E se aqui não tá certa, então anulo essa. E se tá certa até aqui, ó. How does he like? Sem sentido, né? E. Beleza. How does he look like? Tá estranho, né? Seria como? What does he look like? What does he look like? Como ele é? Fisicamente. He's tall, he's blonde, he has blue eyes. Como que ele é? Look like, tá? Então, aqui estaria errada. Aqui seria errada. Então, essa questão não tem alternativa, tá? Essa questão foi anulada por falta de alternativas. A 25. Olha a 26. Read the following text to answer the question. Tem todo esse... Olha o tamanho desse texto, cara. Olha isso daqui. Olha o tamanho desse texto. Para a pergunta 26. Só isso. Então, tipo, se tu vai colocar um texto desse tamanho, aproveita melhor o texto. Coloca mais umas 2, 3 perguntas, pelo menos. Tu vai fazer o candidato ler tudo isso daqui para responder uma pergunta. Nossa, tu chega no final do texto, tu tá exausto e tu vai responder uma pergunta? Não achei legal isso daqui. Tudo bem que a pergunta é muito fácil, você poderia até responder sem olhar para o texto, mas, tipo, como é de acordo com o texto, é bom dar uma lida, né? Então, por que nós ensinamos inglês? Então, aqui fala dos motivos pelos quais, né, o inglês é considerado uma língua tão importante no mundo, tá? Mesmo não sendo o idioma mais falado, considerando o número de pessoas, né, que o mandarim ainda supera, mas o inglês como primeira língua, segunda língua, para notícias, informação, negócios, diplomacia, profissões, cultura popular, viagens, enfim. Aqui fala de todos os usos da língua inglesa e depois você tem que responder, então, a questão 26, apenas a 26, em relação ao texto, tá? Então, assinalar quais estão corretas de acordo com o texto. English is a major language of international business.
Diplomacy and science and the professions, certo. English is commonly used as a medium of the communication of information and news, certo. It is the language of maritime communication and international air traffic control, and it is used even for internal air traffic control in countries where it is not a native language, de acordo com o texto, yes. It isn't frequently the language of international conferences, errada, né? And it is the language of international athletics, né? Tá errada. American and British popular music aren't heard all over the world. Errada, né? Então, é 1, 2 e 3, letra B. Dá para você responder sem ler o texto, mas eu não sugiro que você faça isso, tá? Leia o texto. Match the words with their definitions. Cara, relacionar a palavrinha com significado, isso é coisa que você dá para os teus alunos fazer na sala de aula. Mas tudo bem, vamos lá. O que eu tenho aqui? Estrangeiro, nativo, dominante, oficial. Vamos por eliminação, né? Autorizado é oficial, né? 4. Predominante é dominante, já disse. Being the place or environment in which a person was born, nativo. Sobrou estrangeiro. Another country or nation. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Sim. Completar com os pronomes relativos. Dá uma olhadinha, não tem nenhuma com vírgula, então você pode usar that. Mas daí você olha aqui nas alternativas, nenhuma tem that. Então, é who, which, whom, where, when, what, whose, que é posse, tá? Então, vamos lá. I saw my aunt in the bookstore. You bought your dictionary. Tá se referindo a bookstore. Eu vi minha tia na livraria onde você comprou seu dicionário. Lugar. Where. Nossa. Já matei. Mas vamos verificar, né? I met my boyfriend on the day I missed the plane to New York. Estou me referindo ao dia when. Quando? No dia quando eu perdi o avião. I want to donate all the clothes which... Todas as roupas que eu não preciso. You have to find the teacher who... A professora que telefonou para você, a pessoa. The girl cuja carteira foi roubada. Whose tem relação de posse. Fecha realmente a letra A. Read carefully the message below and mark the correct alternative. Bom, aqui nós temos uma conversa, provavelmente, num aplicativo de mensagens, né? I need to tell you something. Esse daqui eu não consegui descobrir o que é, tá? Esse IUC. Eu acho que aqui é please call me. Não sei. Why? What's up? I don't know how to tell you. Please tell me. I want to break up, but why? I'll talk to you tomorrow. I gotta go. Ok. Enfim, a guria quer, acho que é a guria, não sei, quer terminar com ele, né? Ele pediu por quê, ela disse que fala com ele amanhã que ela tem que ir. Então, aqui, de acordo com essa conversation aqui, language variation is not allowed in texting. Phone messages set standards to formal language. Formal language, aqui não tem nada de formal, né? Texting implicates on texters, as pessoas que estão passando a mensagem, understand the same codes and admit the different uses of language. Tá aqui, né? Os dois têm que saber os códigos aqui, né? Os acronyms, os acrônimos, né? Using contractions reveals inability to use normative grammar. Nada a ver. Cara, quando eu vi essa poesia aqui, eu pensei, putz, tá aqui a questão difícil da prova, né? E não é, tá? Não é. Olha isso daqui. Tu tem a poesia aqui.
tá? Li a poesia, daí fui para as alternativas. De acordo com o poema, a alternativa incorreta, tá? Incorreta. Bom, a letra A para mim faz sentido, porque fala de perda, né? Então começa com uma perda de um simples objeto até de uma pessoa no final, né? Vai ficando mais sério a perda. A letra B para mim tá certa, a letra C para mim tá certa. Daí chegando na letra D diz assim, ó, One Art, que é o nome da poesia, é uma villanelle. Isso aqui é francês, o meu francês me perdoe, né? Que é um tipo de poema que consiste em, como é? Que eu vi lá, 5 tercetos e um quarteto, tá? E aqui diz o quê? É um tipo de poema que consiste em 5 quartetos, rimando A, B, A, e um terceto rimando A, B, A. Tá, peraí. 5 quartetos, daí você volta aqui, ó. Eu tenho um quarteto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso aqui não é quarteto, isso aqui são 5 tercetos. Então só pode ser daqui, essa daqui é errada, né? Fácil, né? Entregue assim. Ó, outra que eu fui na dedução. Já falei para vocês. Eu resolvo as provas quando vocês me mandam, como se eu fosse um candidato lá no dia resolvendo, tá? Depois eu vou lá e estudo a prova e vejo o que eu errei, o que tá certo, o que não tá, o vocabulário, enfim. Mas eu resolvo primeiro como se eu estivesse resolvendo no dia do concurso, sem dicionário, sem gramática, sem pesquisa, sem nada, tá? Para ver realmente qual é a dificuldade que uma pessoa teria no dia do concurso, tá? Olha isso daqui. Dedução, cara. Dedução. Com a BNCC, um novo norte começou a ser projetado para o ensino da língua inglesa. Tem se defendido o ensino da língua inglesa para a oralidade e o seu uso. O esquema curricular proposto pelo documento organiza a área em 5 habilidades: oralidade, leitura, escrita, conhecimento do idioma e dimensão intercultural. E você tem que relacionar com os seus significados. Cara, tu não precisa nem ter conhecimento de BNCC para fazer isso daqui. Você tem que ter um poder de lógica e dedução, só isso. Primeiro, dá uma lida nas 5 alternativas, nos 5, como é que a gente diz? Significados. Olha isso daqui. Interaction between cultures. Interação entre culturas. A cultura dos alunos e aquelas relacionadas com outros falantes do inglês, a fim de favorecer a convivência, o respeito, a superação de conflitos, a valorização da diversidade entre pessoas. O que é isso? Intercultural dimension. Só pode ser. Fala de cultura, cultura. Practice of linguistics analysis to reflect of the functioning of the English language based on the uses of language work on the orality, reading, writing, intercultural. Ó, ele falou de oralidade, reading, writing, intercultural dimension. Só não falou do quê? Language knowledge. Então só pode ser ele, né? Se deixou ele de fora é porque é ele. Practices of different texts in English. Verbal, verbal visual, multimodal. Prática de diferentes textos. Textos é o quê? Reading. O que falta? Falta oralidade e escrita. Prática de compreensão e produção oral. Cara, dedução, lógica.
3, 5, 4, 2, 1, letra A. Muito fácil. 32. Read the following comic. 6 things that upset a woman. 6 coisas que estressam uma mulher. Estar acima do peso. Não estar com as roupas corretas. Estar sem dinheiro. Sem sinal no telefone. Estar cheirando cebolas. E quando seu ex está saindo com uma deusa grega. Read the sentences below and mark true or false. Tá. Nessa tira cômica, a fulana aqui quer enfatizar os dramas das mulheres de todas as idades, o culto ao corpo, a pressão por um padrão de beleza, relacionamentos amorosos e, claro, a situação financeira, com certeza. O termo cebola é comumente usado como ofensivo? Sim. A tira cômica revela desigualdades culturais como sendo naturais a fim de moldar as condutas entre homens e mulheres. Identifica a existência de preconceito contra a população feminina. Em cada cena estão indicadas, sim, todas verdadeiras, né? É isso? Todas verdadeiras? É verdade, todas verdadeiras. Tudo de bom para nós mulheres, né? Sempre assim. Clinton Clays, vamos lá. Como diria o Cebolinha? Idioms. Bom, idioms são aquelas expressões idiomáticas que não tem muito o que traduzir, né? Porque nem sempre elas são traduzidas literalmente, elas não têm um sentido literal, né? A gente usa, tipo assim, português, apagou os olhos da cara. Não é que ela tirou o olho e pagou com o olho, mas, tipo assim, pagou um preço muito alto, né? Isso é uma expressão idiomática, a gente tem elas em inglês também. Nem sempre elas são as mesmas do português. Então, novamente, entra aqui o superpoder do professor de deduzir, né? Ou você conhece a expressão idiomática, você já ouviu, você já leu, ou você vai entrar com o teu poder de dedução, tá? No caso aqui, eu conhecia algumas e as outras eu fui por dedução. Por exemplo, essa early bird eu conhecia. Early bird é uma pessoa que levanta muito cedo, tá? Então, essa daqui é a number 2. Eu vou colocar número 2 porque depois ele tá com o número 2 ali, né, na alternativa. Não tá em romano. Once in a Blue Moon também eu já ouvi há muito tempo atrás, não escuto mais. Once in a Blue Moon é tipo assim, lá de vez em quando, muito raramente, tá? Então é aqui, ó, very rarely. Thanks God it's Friday. Isso daqui é uma frasezinha que o Garfield fala muito nos quadrinhos, né? Nas tirinhas do Garfield. Graças a Deus é sexta-feira, tá? Então, let's be happy that the work week is over, né? A semana de trabalho terminou. Então, aqui é o 4. Pay an arm and a leg, é o nosso pagou muito caro, pagou os olhos da cara, né? Ou deixou um rim lá na loja, né? Então, very high cost. E daí me sobrou essas duas aqui que eu não conhecia: Ants in Your Pants, Formigas nas Calças, e Dime a Dozen. Dime, eu não sei se vocês conhecem, Dime é o nome que eles chamam uma moeda de 10 centavos. Penny é 1 centavo, nickel é 5 centavos, dime é 10 centavos, tá? Então, 10 centavos por uma dúzia, quer dizer, muito barato. Eu deduzi, né? Porque 10 centavos uma dúzia é uma coisa muito barata. Então, seria aqui. E ants in your pants, tipo, não sei, aqui na minha região a gente fala tá com o bicho carpinteiro, né? Não sossega, não tem sossego, né? Então, seria restlessness, né? Sem descanso, sem sossego, né? Então, seria 3, 4, 2, 1, 6, 5. Vão rir da minha cara por aí, né? Olha aqui, ó. Mais um texto
para responder uma pergunta só, com true or false. Aqui fala, então, do inglês como língua franca, tá? Que era uma língua estrangeira e passou a ser língua franca. Então, fala a diferença de uma... O que é uma língua franca, tá? Que é quando várias pessoas que falam idiomas diferentes adotam para essa comunidade, adotam essa língua como um idioma para eles se comunicarem, tá? Então, aqui fala sobre o inglês como língua franca. E daí você tem que analisar essas três afirmações aqui de acordo com o texto. O inglês, então, de acordo com o texto, não é visto como uma língua estrangeira, não é mais uma variante da língua inglesa, nessa perspectiva, o uso feito pelos falantes de todo o mundo com diferentes repertórios linguísticos e culturais é aceito e legitimizado. Isso aqui está verdadeiro. A nova língua, o status de nova língua franca implica no movimento de um falante ideal para mais real, considerando as diferenças culturais e variantes linguísticas. Tá certo. A proposta da BNCC é reconhecer os diversos repertórios linguísticos presentes na sala de aula e fora dela, expandindo as noções do que é certo e errado no uso da língua. Tá tudo true. Complete the text below with appropriate modal verbs. O que temos de modal verbs? Vários, né? Can, could, should, must, may, might, enfim. Então, aqui nós temos que ler o diálogo e preencher com modal verbs. Antes de preencher, vamos dar uma olhadinha nas questões aqui, nas alternativas, ver o que a gente vai usar, né? Tá. Ó, tem would. Bastante would aqui, né? Tá. Last week I was walking down the boardwalk and the day was very hot. So I decided to stop at a snack bar and drink a Coke. When I was asking it, I decided that... Quando eu estava pedindo a Coca, então, eu decidi que eu poderia ou eu deveria... Should, can, must. Aqui você já mata. Eu colocaria should. Que eu deveria cuidar da minha saúde. Eu poderia tomar a Coca. I could drink this. But it would be, mas seria tão não saudável, né? Tão prejudicial à minha saúde. Could, would, é a letra A, né? Then I tried to control myself and said, could I get an apple juice, please? The waiter answered me, okay, may I put ice and sugar? So I thought, I like sugar, but it would be so unhealthy. Nossa, que pessoa saudável. Then I got my apple juice. That sensation made me proud of myself. The story would be fantastic if I hadn't taken the Coke. But okay, tomorrow will be another day. É uma Silvia da vida. É uma Silvia, com certeza. Letra A, né? Ó, outra aqui que foi pura dedução. Read carefully the campaign below and mark the correct alternative. Então, nós temos aqui o menininho lendo o livro, você tem que interpretar isso daqui e ainda pensar no que está escrito aqui, ó. Nós temos aqui o aumento paralelo, né? The more uma coisa, the more outra, quanto mais uma, mais outra. The more you read, the more your appetite for learning grows. Então, quanto mais você lê, mais o seu apetite por aprender cresce. Então, você tem que marcar a alternativa correta. Ao contrário do senso comum, a ilustração sugere que ler é exclusivo. Ler traz um grande acesso à informação e alguns países ainda insistem em não observar essa questão. Essa ideia é sugerida pela campanha devido à figura de um leitor não motivado. Bom, primeiro que não fala nada de países e o leitor aqui não está não motivado, porque ele está sorrindo, ele não está desmotivado, perdão. Reading opens doors to the world of knowledge, instigating thought and learning. Essa daqui. Not everyone has the same opportunities in the globalized world.
Tá, mas aqui opportunities no quê? Pode englobar muita coisa, né? Cara, essa daqui para mim foi a melhor. Sinceramente, isso daqui para mim é questão de programa de perguntas e respostas, passa ou repassa, quem quer ser um milionário, e não pergunta de um concurso para professor de inglês. Mas tudo bem. Quem sou eu para falar alguma coisa? E se você não assistiu os filmes? E se é um professor que é ótimo no inglês, ótimo em metodologia, ótimo em didática, mas não assistiu esses filmes? Pô, eu não. Mas tudo bem. Cara, relacionar o nome dos filmes com os emojis. Tá, esse aqui é o ET, né? Bicicleta, o dedo do ET que acendia a luz e tal. Um. Nemo, né? Dois. Man in Black. Três. Rise of the Planet of the Apes. Planeta dos Macacos. E o Diabo Veste Prada, né? Não vou nem comentar. Já falei demais. Bem, considerando as palavras abaixo, selecione a sequência de sinônimos. Sinônimos. Ordinary. O que é ordinary? É ordinário, mas o que é ordinário? Em que sentido? Comum. Único, exclusivo, unique, impressive, impressionante. Irregular, comum não, unique não é comum, né? Nem conventional. Padrão, standard pode ser, particular, mas unremarkable não. Traditional, rare, prosaic, prosaic é comum, não. Letra D, common, exclusive, remarkable, sim. Conditional form. Completar. If you hadn't overslept, eu tenho o past perfect aqui, had mais terceira coluna, isso caracteriza o terceiro condicional. Então, aqui eu tenho que ter would have mais terceira coluna. Would have terceira coluna. Letra A, não preciso nem ler, é a estrutura. Prepositions. You must be back at 6 o'clock. Na frente de horas eu uso at. Daí eu venho para as alternativas, eu não tenho nenhum at. Então você tem que estar de volta ali pelas 6 até as 6, ao redor das 6, by 6 o'clock. Então elimino essa, elimino essa. Workout is important for health, para a saúde. Guess what I have in my pocket? No meu bolso, é dentro do meu bolso. I come from a traditional family. Fechou. Letra C. Como eu falei para vocês no início do vídeo, uma prova tranquila, tá? Desde que você esteja familiarizado com o vocabulário e com o pouco de gramática que foi exigido, apesar de ser bem fácil também. Nível intermediário, tá? Bem sossegado. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, que isso ajuda bastante o canal, me ajuda bastante a crescer aqui no YouTube, ok? Bye, bye e até o próximo.